Vocês já se perguntaram como uma mentira pode mudar sua vida completamente? Vou contar uma história que parece roteiro de filme, mas aconteceu comigo há 3 anos. E o mais louco, tudo começou quando eu fingi ser esposa de um completo estranho na rua. Deixa eu me situar. 34 anos, advogada workaholic, 0 vida social. Minha rotina era casa, trabalho, casa, fim de semana, Netflix e processos. Patético? Sim. Mas eu achava que tinha controle da minha vida. Que engano! Se você já se sentiu preso numa rotina, deixa um coração nos comentários. Aquela sexta-feira infernal no escritório, em vez de ir direto para casa, resolvi caminhar pelas ruas. Primeira vez em anos. Por quê? Nem eu sabia, mas algo me puxou para fora da rotina. Essa decisão simples mudou minha vida completamente. Cara, foi deprimente. Casais felizes nos restaurantes, grupos de amigos rindo, e eu, completamente invisível. Tava quase desistindo quando, bam! Um cara saiu voando de um bar e esbarrou em mim com tudo. Meus documentos voaram por toda parte. Pensei, ótimo, minha noite perfeita ficou ainda melhor. Mas quando olhei pro cara, gente, ele tinha um olhar desesperado, tipo quem tá fugindo de algo muito sério. E então, ele fez algo que mudou tudo. Me perguntou algo que eu nunca imaginei ouvir. Ele segurou meu braço e sussurrou: "Por favor, finja que você é minha esposa e continue andando." Eu gelei. Primeiro pensei, serial killer? Maluco? Mas havia algo no olhar dele, uma sinceridade que me fez hesitar. E vocês sabem o que eu fiz? Eu disse sim. Por que diabos eu faria isso? Talvez porque minha vida era tão sem graça que até fingir ser esposa de estranho parecia empolgante. Passei o braço no dele e perguntei baixinho: "Do que exatamente você está fugindo?" A resposta me surpreendeu. Ele explicou rapidinho. Ex-namorada meio psicótica no bar sempre causava cenas quando via ele. Pensei, pelo menos não é serial killer. Mas antes que eu pudesse processar direito, uma voz feminina gritou: "Rafael!" E cara, o desespero no rosto dele era real. A mulher veio na nossa direção como um míssil, cabelo bagunçado, olhar assassino, o namorado novo tentando segurá-la. Rafael me apertou mais forte e sussurrou: "Agora é pra valer." Respirei fundo e pensei: que se dane, vamos ver até onde isso vai. Ela chegou perto e cuspiu: "Rafa, quem é essa?" Eu olhei pra ela com o melhor sorriso fake da minha vida e respondi: "Oi, prazer, eu sou a esposa dele." Gente, a cara dela foi como se tivesse levado um tapa. Até o namorado dela ficou sem graça. Mas ela não desistiu. Começou o interrogatório. Onde se conheceram? Quando casaram? Por que nunca ouvi falar dela? Olhei para o Rafael em pânico. E sabe o que aconteceu? Meu cérebro de advogada entrou em ação e eu comecei a criar a mentira mais elaborada da minha vida. Inventei que nos conhecemos numa livraria, que ele derrubou um livro de direito na minha cabeça, que foi amor à primeira vista, que pediu meu número ainda com sangue no nariz. Cara, eu estava criando um filme romântico na minha cabeça em tempo real. E funcionou. Rafael entrou na história também. Disse que eu era a mulher mais inteligente que já conheceu, que me amava perdidamente. Inventamos cerimônia na praia, lua de mel na Patagônia, até briga por causa de pasta de dente. Que casal mais fake perfeito, né? A ex ficava cada vez mais irritada. Fazia perguntas capciosas, tentava nos pegar em contradição. Mas sabe o que é engraçado? Quanto mais ela atacava, mais eu e Rafael nos sincronizávamos. Era como se realmente fôssemos um casal defendendo nosso amor. Quando ela finalmente desistiu e foi embora arrastando o namorado, eu e Rafael ficamos parados ali, ainda de braços dados. Aí caiu a ficha. Acabei de protagonizar a atuação da minha vida. E o pior, eu tinha adorado cada segundo dessa loucura total. Ele me convidou para tomar um café para agradecer. Pensei, já fiz a parte mais maluca, por que não? Fomos numa cafeteria 24 horas. E cara, conversamos até o sol nascer. Descobri que ele era designer gráfico, artista, completamente diferente dos meus colegas chatos. Ele tinha essa energia contagiante, sabe? Falava com as mãos, ria alto, contava histórias que me faziam esquecer que eu era a pessoa mais séria do mundo. Naquela madrugada, eu ri mais do que havia rido em anos. Literalmente anos. Algo estava mudando. Quando me deixou em casa, ele disse: "Obrigado por entrar na minha loucura.
Fez muito tempo que não me divertia tanto, respondi. Eu que agradeço. Essa foi a primeira coisa interessante que me aconteceu Nossa, nem lembro quando. Achei que seria só isso. Mas 3 dias depois, mensagem no WhatsApp. Quer jantar comigo? Prometo que dessa vez não precisa fingir ser minha esposa. Eu ri tanto que quase cuspi o café. Obviamente disse sim. E aqui vem a parte que realmente mudou tudo na minha vida. Nosso primeiro encontro real foi num restaurante italiano pequeno. Sem drama, sem ex-psicótica, só nós dois. E, gente, foi surreal. Conversamos sobre tudo. Trabalho, família, sonhos esquecidos, medos bobos. Ele me fez lembrar que eu era uma pessoa além da advocacia. Depois do jantar, ele sugeriu: vamos dançar? Eu quase engasguei no vinho. Dançar? Eu não sei dançar. Ele gargalhou. Nem eu. Vamos ser péssimos juntos. E me arrastou para uma aula de dança para iniciantes. Que coisa mais linda e desastrosa ao mesmo tempo. Cara, eu pisei no pé dele umas 20 vezes. Ele me derrubou 2. Éramos definitivamente os piores da sala, mas estávamos rindo tanto que nem importava. Naquele momento pensei: quando foi a última vez que me diverti sem me preocupar com mais nada? Os encontros continuaram e ele me mostrou uma cidade que eu achava que conhecia. Feiras de arte que eu nunca tinha visto, shows em botecos escondidos, restaurantes que não estavam no Google Maps. Minha vida cinza começou a ganhar cores pela primeira vez. Mas o momento que mudou tudo foi 6 semanas depois. Estava no escritório, mergulhada em contratos, quando a secretária bateu na porta. Tem alguém na recepção com flores para você. Flores? Ninguém nunca tinha me mandado flores no trabalho. Desci correndo. Lá estava ele, com um buquê de girassóis e um sorriso nervoso. Meus colegas ficaram curiosos, alguns até vieram espiar. Junto com as flores, um cartão. Jantar hoje? Tenho algo importante para te contar. Meu coração disparou. 1000 cenários passaram pela minha cabeça. Minha mente criando 1000 cenários. Será que ia terminar comigo? Encontrou alguém melhor? Descobriu que eu era chata demais? Passei o dia toda ansiosa. Mal consegui trabalhar. Que ironia. Eu que sempre controlava tudo, agora estava um caco de nervos. No jantar, ele estava visivelmente nervoso. Mexia no guardanapo, falava rápido, desviava o olhar. Finalmente respirou fundo e disse: aquela noite, quando nos conhecemos, foi a primeira vez em anos que me senti realmente vivo. Você me salvou de mim mesmo. Continuou. Eu estava numa rotina miserável também. Trabalho, casa, trabalho, casa. Relacionamentos vazios, amizades superficiais. Mas você me lembrou que ainda existe magia nas coisas simples. Que ainda dá para se surpreender com a vida todos os dias. Então ele fez a pergunta que eu não esperava. Você topa tentar algo sério comigo? Sem fingir ser minha esposa, sem mentiras, só nós dois construindo algo verdadeiro? Cara, eu olhei para ele e pensei: esse homem me tirou da minha prisão dourada. Obviamente disse sim, e foi a melhor decisão da minha vida. Não porque ele era perfeito, ninguém é, mas porque juntos descobrimos que podíamos ser versões melhores de nós mesmos. Ele me ensinou espontaneidade, eu ensinei organização, opostos que se complementavam. Começamos a namorar sério, e ele me mostrou que trabalho é importante, mas não é tudo. Eu mostrei que sonhos precisam de planejamento. Meus pais adoraram ele. Os amigos dele me acolheram como família. Pela primeira vez, eu tinha uma vida completa. 8 meses depois, ele me pediu em casamento. Sabe onde? Na mesma rua onde nos conhecemos. Montou toda uma encenação. Contratou uma atriz para fazer o papel da ex, e quando ela perguntou se eu era esposa dele, ele se ajoelhou e disse: ainda não, mas quero que seja. Eu chorei tanto que borrei toda a maquiagem. Ele tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Até a ex estava emocionada. Foi o pedido mais criativo e significativo do mundo. Ali, onde tudo começou com uma mentira, nascia a nossa verdade mais bonita. Hoje, 3 anos depois, ainda rimos dessa história. Quem diria que fingir ser esposa de um estranho me levaria a encontrar o amor da minha vida? Nossa lua de mel real foi na Patagônia, igual à mentira que inventamos. Algumas ficções merecem virar realidade. Sabe qual é a moral da história? Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando saímos do script. Aquela sexta-feira mudou minha vida porque resolvi fazer algo diferente, caminhar em vez de ir direto para casa.
Uma decisão simples, consequências enormes. Hoje eu trabalho meio período, viajo mais, tenho hobbies, amigos de verdade. Ainda sou advogada, mas não sou mais só isso. Minha vida tem cores, aventuras, surpresas. E vocês? Quando foi a última vez que disseram sim para algo que os deixou nervosos? Não tô dizendo para vocês aceitarem qualquer maluquice de estranho na rua. Usem o bom senso sempre. Mas às vezes vale a pena dizer sim para pequenas aventuras. Nunca sabemos onde elas podem nos levar. Minha vida é prova viva disso. Contem nos comentários. Qual foi a última vez que vocês saíram da zona de conforto? Que aventura inesperada vocês gostariam de viver? Essa é minha história de como uma mentira bem contada me ensinou a viver uma vida verdadeira. Obrigada por me ouvirem.